Que a paz seja com todos. Queridos, peço-te para permanecer neste vídeo, assistindo a leitura da palavra, mediante o canal da Igreja Apostólica Semeando Unção. Peço também que você se inscreva e compartilhe com os amigos, com os irmãos, com todos. Hoje estamos na leitura do capítulo 9 de Apocalipse. Os versículos anteriores e capítulos você encontra já também no canal, @Semeando Unção no YouTube, tá bom? Vamos para o livro do Apocalipse, vamos lá? Aqui atrás de mim temos um telão e você pode visualizar o que eu irei ler, para você compreender e entender a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Vamos lá. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e lhe foi dado poder como o poder de que tem os escorpiões da terra. E lhe foi-lhe dito que não fizeste dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões, quando fere um homem. E aqueles dias os homens buscarão a morte, e não o acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. E tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinha couraças como couraças de ferros, e ruídos das suas asas era como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhante às de escorpiões, e guilhões nas suas cabeças, das suas caudas. E o seu poder era para danificar aos homens por 5 meses. E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passando e já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que tinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estava preparado para a hora, o dia e o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E os números dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e houve o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgava tinha couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 foi mortas a 1/3 parte dos homens, isso é pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía de sua boca. Porque o poder deles está na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas são semelhantes à serpente, e tem cabeça, e com elas danifica. E os outros homens que não foram mortos por causa da praga, não se arrependeram das
obras de sua mão, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Amigos, amados irmãos, você ouviu eu ler a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 9, versículo 21? E no capítulo 9, versículo 21, do primeiro versículo até o versículo 21, nós lemos que aquele ser, aquela criatura que Deus deu autoridade para danificar, eles receberam autoridade para danificar a terça parte dos homens, os homens vivos, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar da terra. Foi dado poder para danificar os homens. Você pode visualizar isso em Jó capítulo 2, quando Deus deu autoridade para Satanás tocar em Jó. Porém, Deus disse, não o mate. Pode tocar nele, ele não vai blasfemar, só não o mate. Você pode visualizar que lá em João capítulo 13, versículo 26, Jesus disse para Judas, quando Satanás entrou em Judas, Jesus disse para Satanás, o que tem que fazer, faça depressa. Aí Satanás pegou Judas e foi lá e vendeu Jesus por 30 e poucas moedas. Por quê? Porque Jesus deu autoridade. Satanás, o que tem que fazer, faça logo. Mas, se você observar, por que Jesus deu essas autoridades a essas criaturas, é só você ler Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando Jesus estava na água, os povos, as pessoas foram batizadas nas águas, aí Jesus foi também batizado. Quando Jesus se batizou nas águas, Lucas capítulo 3, versículo 21, Jesus orou. Quando Jesus orou, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Por isso que Jesus disse para Judas, olha, pode fazer o que você quiser. Por isso que Jesus falou para Satanás, olha, pode fazer o que você quiser e faça depressa. Faça depressa. Por quê? Porque Jesus tinha o selo de Deus. Em Apocalipse fala do selo de Deus. Eis aqui o selo de Deus. Em Apocalipse fala da autoridade que Deus dá para essas criaturas, para danificar os homens. Em João 13, 26 e Jó 2, 6 fala também sobre isso. Aí você fala, mas os homens podem se matar. Às vezes você lê Apocalipse 9 e você fala, como assim os homens desejam a morte e eles não conseguem morrer? Não seria só mais fácil pular da ponte, ou se enforcar, ou fazer alguma tragédia? Não faça isso, é uma explicação. Não seria mais fácil cometer um erro, um suicídio, já resolveria tudo? Não é bem assim. Não funciona bem assim. Por quê? Porque quando você lê Marcos capítulo 5, você vê uma história de um homem que morava no sul da Galileia, na região da Galileia. E esse homem, ele tentava se matar e não conseguia. Ele se feria com pedra, ele se feria, prendia ele saía, ele era um homem que desejava a morte, mas não conseguia. Por quê? Porque Satanás estava dentro dele. E Satanás não permitia que ele viesse a morrer para abusá-lo mais ainda daquela criatura. Aqui em Apocalipse capítulo 9, entendemos e compreendemos que quando o espírito maldito entrar nessas criaturas humanas,
a perturbação deles será tantas e eles irão desejar a morte, só que o próprio espírito não vão deixar ele morrer, porque a casa que está suja, o mal entra e faz morada, e o mal não vai querer destruir a casa que é dele, apesar que ele vem matar, roubar, destruir, mas nesse caso aqui ele vai fazer que os seres humanos desejam a morte, mas não conseguem morrer, porque o próprio espírito não vai permitir. Aí você encontra aqui em Apocalipse capítulo 9, do 1 até o 21, e fala que as criaturas têm cabelos como de mulher, tem também rosto de homem. Aí você vai lá em Gênesis capítulo 3, em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 2, mas em Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Veja, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E o que é a semelhança do homem? Não é essa fisionomia que temos aqui, alguns mais baixo, outro mais alto, outro tem raça diferente mediante aonde nasceu, mas todos somos seres humanos, todos somos homens que eu falo, homem e mulher, mas seres humanos. Aqui, irmãos, aqui em Apocalipse, quando ele diz tinha figura de homens, aí você pode conferir em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Todavia, se você ler Apocalipse capítulo 9, como nós lemos, do versículo 1 até o versículo 22, até o versículo 21, que vai do capítulo 1 até o versículo 21, é o que nós lemos aqui. Se você ler todo o capítulo 9, você vai ver que o mal vai destruir, que a terra vai ser destruída, que a terra vai ser queimada, que haverá fogo e fumaça e enxofre, mas principalmente no capítulo 9, nós temos o prazer, nós temos essa satisfação de ler que aqueles que têm o selo de Deus não é danificado. Aqueles que receberam o selo de Deus não é danificado. Que diz a palavra, olha, não danifiquei a erva, não danifiqueis, não, aqueles que têm o selo de Deus, não toque, não danifique. Aí nós chegamos e lemos Lucas capítulo 19. Nós lemos Lucas capítulo 19. Porque em Lucas 3, versículo 21, Jesus recebeu o selo de Deus. Mas se nós lemos Lucas capítulo 19, você vai ver uma história de um homem que era ladrão, enganador, blasfemador, mas que ele desejou a justiça, ele desejou ser diferente, ele desejou a mudança. E subindo na árvore, porque ele era de pequena estatura e a multidão não permitia que ele chegasse diante de Jesus, ele subiu na árvore. Passando Jesus, disse: Zaqueu, Zaqueu, vou para sua casa hoje. Quanto isso, normal. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, o que ele falou? Olha, Senhor, eu desejo retribuir 4 vezes mais aqueles a quem eu ferir. Aquele que eu magoei, que eu feri, aquele que eu fiz errado, alguma coisa que eu fiz errado, eu desejo restituir 4 vezes mais. Jesus, olhando para ele, disse: Eis que houve nesta casa a salvação. Então nos dará a entender que no capítulo 9 de Apocalipse traz uma revelação verdadeira. Todos aqueles que se converterem a Cristo e receber o selo de Deus, não vai passar, não vai sofrer. Não vai passar e não vai sofrer. Você lembra da história de Abraão? Abraão ficou de longe olhando Sodoma e Gomorra pegando fogo. Assim é com os selados de Deus. Contempla a destruição do planeta
e não sente dor. Por quê? Porque o selo de Deus dentro dele, que é o Espírito Santo, os convence que aquilo é necessário, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, se nós somos... Usa a sua inteligência aqui, usa a sua inteligência. Se o mal, a serpente e o escorpião não pode tocar naqueles que é selado por Deus, conforme está escrito, Apocalipse 9, o que falta você fazer? Falta você ser selado por Deus. Se no próprio capítulo 9 de Apocalipse fala que não é para danificar a erva, nem aqueles que têm o selo de Deus, usa a sua inteligência, meus irmãos. Talvez você que está agora assistindo esse vídeo, você queria saber a cor do cabelo da criatura que veio de cavalo. Você queria saber quem é aquele que está sentado com uma perna na água, outra perna no mar, ou aquele que caiu como estrela. E esse capítulo 9 de Apocalipse revela para nós que nós precisamos, ansiamos, necessitamos do selo de Deus. Porque se você não tiver o selo de Deus, nada vai interessar para você aqui. Se você não receber o selo de Deus, conforme está escrito aqui, nada vai ser aproveitável para você no capítulo 9. Aí eu quero saber como que era a estrela que caiu do céu. Sem o selo de Deus, para que serve? Sem o selo de Deus no seu corpo, sem o Espírito Santo em você, que é o selo de Deus, você pode ler Apocalipse 9 milhões de vezes. Para nada serve. Se Deus não te selar. Mas aí mora uma questão. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus disse isso. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida. Aí mora a diferença. Quando você aceita Jesus, crê em Jesus, vive Jesus, o selo de Deus está em você. Então o capítulo 9 passa desapercebido na sua vida. Por quê? Porque você é selado, remido pelo sangue de Cristo. Obrigado, meus queridos, por se inscrever nesse canal. Compartilhe com as pessoas, com os amigos. Um abraço do seu amigo e missionário Mandritombe MM Barbosa. Que Deus abençoe a todos. Tchau, queridos.